Então vamos falar de novo de campos de direções e retratos de fase. A gente vai pegar um outro exemplo agora. Lembra que a gente está pegando as figuras do livro Boyce e de Prima. Então a gente vai pegar esse exemplo daqui, que é um sistema onde você tem uma matriz aqui com coeficientes reais, né, constantes, e o problema de autovalores associado, né, e autovetores também é o seguinte. Eu peguei aqui o lambda, que vai ser o autovalor, né, que a gente quer descobrir qual vai ser, né? E agora a gente olha para o determinante dessa matriz que a gente acabou de obter. Esse determinante tem que ser zero, tá? Então a gente já fez essa conta no resumo, isso tá explicado. Então o determinante é esse daqui, né? Igual a zero. Então passando esse 1 para o outro lado vai ficar menos 1, né? Então a gente sabe que o número complexo, que elevado ao quadrado dá menos 1, tem duas possibilidades, é o i elevado ao quadrado dá menos 1, né? Então a gente pode colocar o mais ou menos i. Então o que a gente vai ter, no final das contas, é que o lambda mais 1 meio é mais ou menos i. Então se esse 1 meio for para o outro lado, você tem essas duas soluções conjugadas. Tá? Então vamos pegar uma delas, assim como a gente fez no resumo. Pegar a com mais, ou seja, a lambda está aqui. Então a gente usa a fórmula de Euler e a gente chega a duas soluções. A parte real, vamos chamar de U de t, e a parte imaginária, vamos chamar de V de t. E a solução geral ela é dada por combinações lineares, né, desse U de t e V de t. Então vamos ver separadamente quem é U de t e V de t, geometricamente. U de t, eu reescrevi aqui, onde eu peguei as propriedades do cosseno e do seno, né? Eu coloquei o menos t aqui dentro. Então, para o seno, ele passa com menos para fora, né? E o cosseno, esse sinal se perde, né? Então, o que você tem aqui do lado direito? Do lado direito, você tem uma reparametrização do círculo. Lembra do círculo unitário, né? Que parametrização mais natural é você fazer essa que está aqui, né, no desenho. Só que o que a gente fez lá foi uma mudança de variável, né? Então aqui o θ cresce, né? Agora a gente está pegando o θ como sendo menos t, né? Então quando o t cresce, ele vai girar ao contrário, né? E além disso, você tem um fator multiplicando, né? Você tem um fator multiplicando que é esse elevado a menos t dividido por 2, que está indo para zero quando t vai para infinito. Tá? Então vamos ver como é que fica essa solução. Aqui a gente tem o desenho das duas soluções, na verdade, U de t e V de t, mas vamos olhar para U de t, que está aqui em cima na tela. Ela vai girando, espiralando e vai para o zero. Né? Repara que ela passa pelo ponto 1, 0. Então qual a interpretação para isso? Né? A gente tem uma parametrização do círculo, só que multiplicado por e elevado a menos t dividido por 2, que está indo para zero. Então você tem essa espiral que vai indo no sentido horário e vai chegando ao zero. Tá? E repara que ela passa pelo ponto 1, 0, nesse eixo x1 aqui, que para mim eu chamei de eixo do x, né? Aqui a anotação é x1 e x2 vezes xy, é o ponto 1, 0. Né? Então vamos lá e ver isso. O ponto 1, 0 acontece quando t igual a 0. É só ver daqui.
Se eu pegar o t igual a 0, o cosseno de t vai ser 1 e o seno de t vai ser 0. Então vai passar por esse ponto 1, 0. Tá? E tem a outra solução também, o v de t, que também está lá no desenho. Então vamos ver ela aqui também. Essa daqui é a solução v de t. E eu agora estou usando outra propriedade aqui do seno e do cosseno. E estou reescrevendo em termos do cosseno de um θ, que agora é π sobre 2 menos t. E seno de θ, né? Então a gente novamente tem um círculo. Agora o θ é π sobre 2 menos t. Novamente eu estou girando no sentido horário, né? E com uma diferença de fase de π sobre 2 em relação ao outro desenho que tinha menos t, né? Então é simplesmente menos t, né? Então vamos ver lá na figura. Essa é a mesma figura que a gente já tinha, né? Então só observar agora o v de t que está aqui embaixo na tela, né? Começa aqui embaixo, vai girando, você vê que está indo para o zero da mesma forma que o de t, mas tem uma diferença de fase, né? Você lembra que está sempre multiplicado por e elevado a menos t, então por isso tem esse comportamento de ir para zero, mas eles, naturalmente o de t e v de t, por causa dessa diferença de fase, ficam assim desencontrados, né? Repara que o v de t ele passa pelo ponto 0, 1. Então, se a gente voltar lá, a gente vai ver que também corresponde ao ponto t igual a 0. O v de 0, né? Seno é 0 e cosseno é 1. Então é o ponto 0, 1 que estava lá marcado, né? Que estava passando por aquele ponto. A gente não chegou a marcar, mas estava passando por aquele ponto. As outras soluções são combinações lineares, né? Do U e do V. Então são as soluções que estão com linhas mais finas. Elas têm todos esse comportamento, né? De espiralar e de ir para o zero, né? Só que eles passam agora, quando interceptam os eixos coordenados, interceptam em diferentes valores, né? E por último, vamos ver o campo de direções para esse sistema. Então, para cada ponto você tem um vetor lá, esses vetores aqui estão normalizados, né? A gente está se preocupando só com a direção. Você vê que o desenho é compatível com aquelas espirais, né? Da outra figura. Então, se a gente traçar aí as curvas tangentes a esse campo de direção, a gente vai, campo de direções, né, a gente vai obter aquela figura anterior que a gente tinha visto.